Treino em Foco, Fisiologia do Treino, e hoje nós vamos analisar e discutir contrações isométricas, dinâmicas na fase concêntrica e excêntrica. Pergunta aí de vários seguidores do Treino em Foco que a gente vai trabalhar hoje na série Fisiologia do Treino. Acompanhe o vídeo. Bem pessoal, como eu já fiz a chamada do vídeo de hoje, na série Fisiologia do Treino, retomando essa semana o nosso cronograma normal de postagens, em vários outros vídeos do Treino em Foco a gente discute uma contração concêntrica, uma contração excêntrica, uma contração isométrica, e o pessoal, alguns dos nossos seguidores ficam com um pouco de dúvida, e várias perguntas chegam nesse sentido. João, eu não entendo muito bem essa fase da concêntrica e excêntrica. Muito bem, a série Fisiologia do Treino de hoje, de segunda-feira, a gente vem tentar buscar esclarecer um pouco mais isso para vocês. Para isso eu vou usar um halter agora aqui para eu poder demonstrar ao mesmo tempo que eu vou teorizar essas questões com vocês. Então vejam bem, eu tenho aqui um halter. Se eu for fazer uma contração isométrica, estática, é a forma mais simples que nós temos de analisar o trabalho. Então vejam bem, eu vou ficar um pouco de lado aqui e vou fazer uma flexão de cotovelo. Nessa condição de flexão de cotovelo, obviamente a gravidade está impulsionando esse peso para baixo, empurrando o peso para baixo. E eu, ao mantê-lo nessa posição, eu faço o que nós chamamos de contração estática ou isométrica dos flexores do cotovelo, para que permaneça contra a ação da gravidade nessa posição de flexão do cotovelo com o halter elevado. Então os meus flexores do cotovelo lutam contra a ação gravitacional que está sendo aplicada contra o peso do antebraço, da mão e do halter, empurrando esse peso para baixo. Os meus músculos contraem, mantêm essa contração, não há encurtamento nem alongamento do músculo, por isso uma contração estática, onde eles mantêm um certo grau de tensão muscular que me permita equilibrar a tensão gerada de torque gravitacional, empurrando esse halter para baixo. Então eu tenho aqui uma contração que nós chamamos de estática ou isométrica. Então vários outros movimentos nós podemos pensar assim, até a própria posição para executar uma rosca direta, por exemplo, se a gente pensar que vai executar, ou uma rosca de cotovelo em pé, onde o indivíduo se posiciona para executar, os músculos que me permitem estar nessa posição estável, excluindo os flexores do cotovelo, mas me permitem estar nessa posição estável ao realizar, por exemplo, uma rosca alternada em pé, esses músculos estarão trabalhando isometricamente, ou, se quiserem, estaticamente, mantendo um certo grau de tensão, um certo grau de contração da musculatura, sem haver efeito fisiológico na fibra muscular de encurtar ou alongar essa fibra muscular. No caso da contração dinâmica, é o contrário, é o inverso do que nós observamos aqui. Se é dinâmica, vai haver movimento. Então, execução dinâmica é essa execução que eu estou fazendo aqui, tanto na fase descendente do halter, quanto na fase ascendente do halter. Então, eu tenho aqui uma contração dinâmica, independentemente da velocidade que eu venho executar. Eu posso fazer esse trabalho numa velocidade forte, eu posso fazer esse trabalho numa velocidade menor. Então, se eu fizer a mesma execução de uma forma mais acelerada ou de uma forma mais lenta, eu continuo tendo nos músculos flexores do cotovelo uma ação dinâmica, de encurtar e alongar sob tensão. Agora que vem talvez a grande dúvida da maioria das pessoas sobre as fases concêntrica e excêntrica da contração dinâmica. Então vejam bem, fase concêntrica ou excêntrica, ela se equivale à contração dinâmica do trabalho. E tem a ver com essas fases ascendentes e descendentes que eu acabei de comentar com vocês. Então vejam bem, vamos comentar primeiro a fase concêntrica do movimento. Aqui eu tenho uma fase concêntrica do movimento. Volto com o peso para baixo, volto a fazer o movimento, eu tenho a fase concêntrica. O que nós podemos identificar nessa fase concêntrica? Na fase concêntrica é quando o meu músculo vence a resistência e ele se movimenta vencendo essa resistência. E ao movimentar, vencendo a resistência, há um encurtamento muscular. Então vejam bem, o meu bíceps braquial, que é o músculo mais externo, mais visível, a gente consegue perceber que dessa posição ele está com um determinado grau de alongamento sob tensão, ele não está relaxado, a gente pode ver pela anatomia palpatória que ele tem um grau de tensão muscular e ele encurta, fazendo um trabalho fisiológico de encurtamento e com isso movimenta o halter, vencendo a resistência gravitacional que está para baixo, ele vence a resistência, elevando, fazendo a fase ascendente do movimento. Então nós temos aqui a fase
concêntrica dentro de uma contração dinâmica. Quando? Quando nós vencemos a resistência ofertada ao movimento, no caso aqui a resistência ofertada ao movimento é através dos halteres, e ao vencer essa resistência ofertada ao movimento, nós fazemos um encurtamento muscular. Ou seja, o processo fisiológico da fibra, das partes internas da fibra, das miofibrilas e dos componentes das miofibrilas, que são os sarcômeros, produzem um processo fisiológico de encurtamento que é natural do ponto de vista fisiológico. Há uma tensão, há um comando nervoso neural sobre essas fibras, sobre esse grupo muscular, sobre essas miofibrilas e sobre esses sarcômeros, e eles vão produzir então um processo de encurtamento do músculo, e isso vai gerar então a nossa fase concêntrica dentro de um movimento dinâmico. Esse é o processo natural de ocorrência. Se você está com alguma dúvida sobre miofibrila, fibra muscular, que na verdade é a célula muscular ou sarcômero, o Treino em Foco já gravou vídeos sobre isso. Vou pedir para o Jefferson ou o Ricardo colocar isso em destaque aqui para que você possa ter esse link e ir nesses vídeos que nós já gravamos sobre a estrutura fisiológica da fibra muscular e tirar essa dúvida de você. De qualquer forma, essa é a fase concêntrica. O que passa a ser então a fase excêntrica do movimento? Quando nós concluímos a fase concêntrica, se nós relaxarmos completamente a musculatura, o peso vai cair sobre a ação gravitacional. Mas normalmente a estratégia é, ao terminar a fase concêntrica, nós voltamos controladamente, descemos, fazemos a fase descendente do movimento de forma controlada, sustentada. Dessa forma, nós podemos perceber que os flexões do cotovelo, aqui representado pelo bíceps braquial, estão sob tensão muscular o tempo todo, mas fazendo um freio, que nós chamamos freio excêntrico do movimento. Então aqui nós já conseguimos linkar com a outra fase do movimento, a fase excêntrica. A fase excêntrica é quando nós, nesse caso específico, nos deixamos vencer pela resistência e fazemos um freio contra o processo acelerativo dessa resistência. Lembrando que a tendência é acelerar na queda, nós vamos fazer um trabalho de freio, controlando, sustentando essa volta do movimento. Essa é a fase excêntrica. Uma característica fisiológica importante dessa fase excêntrica é entendermos que o processo, mais uma vez, fisiológico de fibra muscular, do componente interno da fibra muscular, chamado miofibrila, e dos constituintes da miofibrila, os sarcômeros, ao produzir um processo fisiológico natural sob comando nervoso, é encurtar, é fazer um movimento concêntrico, ou a fase concêntrica. Aqui nós estamos sendo vencidos pela resistência e mesmo ocorrendo um processo fisiológico concêntrico, procurando fazer o encurtamento da fibra, vejam bem, a fibra está alongada, está encurtada e ela vai alongando, aumentando o seu comprimento da origem e inserção. Mas vejam bem, esse alongamento entre origem e inserção é um alongamento sob tensão muscular. O músculo não está relaxado durante a fase excêntrica. Vejam bem na anatomia palpatável, fase concêntrica, fase excêntrica. O músculo não está relaxado. O músculo está sob tensão fazendo um alongamento porque ele é vencido pela carga externa. Então nós fazemos um freio dessa movimentação impedindo uma aceleração. Esse é o primeiro processo entre contração isométrica ou estática, contração dinâmica, e dentro da contração dinâmica nós temos aí a fase concêntrica, onde o músculo fisiologicamente verdadeiramente encurta, e a fase excêntrica, que embora o músculo fisiologicamente faça o esforço para encurtar, ele é alongado sob tensão muscular, realizando um freio do movimento. Esse é o resumo do que nós vimos até agora. O que nós podemos entender para fechar a discussão de hoje é como que nós vencemos a resistência ou nos deixamos vencer pela resistência, nesse caso específico aqui do freio excêntrico. Quando nós analisamos fisiologicamente a fibra muscular, nós sabemos que ao chegar a um potencial de ação, uma despolarização da membrana da fibra muscular, toda essa fibra muscular irá se contrair com o processo fisiológico máximo de contração muscular. Ou seja, a fibra muscular responde ao princípio do tudo ou nada. Não há uma contração da fibra muscular a 90%. A fibra muscular, ou ela responde contraindo a 100%, ou ela não responde 0% de contração. Então nós podemos pensar em como que esse processo fisiológico ocorre de contração concêntrica e contração excêntrica. Nós temos que lembrar também que o Treino em Foco já gravou que todas as fibras musculares, as células musculares, são inervadas por um motoneurônio. Um único motoneurônio pode inervar um número muito grande de fibras musculares e normalmente é assim que acontece.
E esse processo entre motoneurônio e fibras musculares por ele inervadas são chamadas de unidades motoras. Então o que acontece? A unidade motora responde ao processo do princípio do tudo ou nada, ou seja, o motoneurônio gera um potencial de ação, desce por esse motoneurônio, pelo axônio desse motoneurônio, chega até a fibra ou as fibras musculares que ele inerva. Todas as fibras musculares inervadas por esse motoneurônio irão se contrair a 100% da sua capacidade, ou não se contraem, gerando 0% de tensão muscular. Então, aplicando esse conceito do princípio do tudo ou nada da unidade motora aqui agora na fase concêntrica e excêntrica, nós temos que entender o seguinte, que na fase concêntrica, como nós vencemos a resistência, o número de unidades motoras recrutadas pelo sistema nervoso central para executar o movimento é maior. E por isso, como temos um número de unidades motoras grande, nós vencemos a resistência. Quando nós vamos fazer a fase excêntrica do movimento, o número de unidades motoras recrutadas pelo sistema nervoso central é menor. E então, com um número menor de unidades motoras, nós acabamos sendo vencidos pela resistência de forma controlada, sustentada, que é o que aconteceu agora aqui na discussão que eu mostrei para vocês. Então, existe essa possibilidade de nós fazermos isso, instintivamente o sistema nervoso central vai fazer, e recrutar mais ou menos unidades motoras, fazemos a fase concêntrica e vencemos a resistência, menos unidades motoras se contraindo com toda a força, todo o poder de 100%, mesmo assim há um alongamento sobre tensão do músculo, porque ele é vencido ou se deixa vencer por um menor número de unidades motoras recrutadas, se deixa vencer pela resistência. Então nós podemos notar que a questão de fase concêntrica e fase excêntrica, ela é regida pelo processo fisiológico básico, que é o comando neural, a ação de neurotransmissores, acetilcolina, a contração muscular da fibra ou das fibras inervadas por um motoneurônio. A diferença é a quantidade que nós vamos recrutar ou não para o trabalho. Na fase concêntrica, um recrutamento maior, na fase excêntrica, um recrutamento menor de unidades motoras. Na fase concêntrica, o músculo encurta sob tensão, na fase excêntrica, o músculo alonga sob tensão muscular, sendo vencido ou se deixando vencer pela resistência, porque ele está capitalizando, recrutando um número menor de unidades motoras. Isso, pessoal, é o que nós representamos de contração estática, contração dinâmica, e dentro da contração dinâmica as fases concêntrica e excêntrica. Todos os exercícios que existem em movimento são exercícios que envolvem contrações dinâmicas. Alguns grupos musculares podem apresentar contrações estáticas, que vão ser utilizados para manter a postura do indivíduo durante a execução do exercício. De qualquer forma, durante os exercícios nós temos contrações dinâmicas e estáticas, e a gente tem que conhecer dentro da contração dinâmica qual é a fase concêntrica, qual é a fase excêntrica do movimento, como a gente discutiu no Treino em Foco, Fisiologia do Treino de hoje. Amanhã, Fisiologia da Corrida, como eu já falei antes, a gente segue então o nosso cronograma normal. Um grande abraço para vocês, aguardo vocês amanhã, terça-feira, na Fisiologia da Corrida. Até lá! Nós nascemos com constituições fisiológicas distintas de fibras musculares. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo pode ter uma alta participação de fibras brancas, que respondem bem ao processo de hipertrofia na musculatura de peitoral maior, por exemplo, e ter uma baixa constituição dessas fibras brancas na musculatura de tríceps braquial.